Olá, pessoal! Vamos de leitura da Bíblia, pessoal. Vamos que vamos. Continuando o livro de Josué, né? Eu quero ler hoje junto com vocês Josué, capítulo 3. Eu vou fazer uma oração para Deus dar entendimento, sabedoria, para nós entender a palavra dele. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Amém. Bora lá então. Israel atravessa o Jordão. Terra seca. Será que Jordão é um rio? Vamos ver. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e partindo de Sitim, ele e todos os filhos de Israel vieram ao Jordão e pousaram ali. Antes de atravessá-lo, é um rio. Eu pensava que era uma cidade, que era um monte. Não, é um rio. E sucedeu ao fim de 3 dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca do pacto do Senhor vosso Deus sendo levada pelos levitas, sacerdotes, partireis vós também do vosso lugar e a seguires. Então, o que foi combinado aqui? Quando eles vê a arca com os levitas, o sacerdote partindo na frente, né, para o Rio Jordão, é para eles ir junto, ir atrás, é para eles seguirem eles. Haja, contudo, entre vós e ela uma distância de 2.000 covados, e não vos achegueis a ela, para que saibais o caminho que haveis de ir, porquanto por este caminho nunca dantes passarei antes. Então, eles falaram assim, ó, a arca vai na frente, os levitas, o sacerdote, vocês mantêm uma distância de 2.000 covados e vocês ficam de olho, porque vocês vão passar por caminho que vocês nunca passou antes. Então, presta atenção. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E falou Josué ao sacerdote, dizendo: levanta a arca do pacto e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca do pacto e foram andando adiante do povo. Então disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de Israel, de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, serei contigo. Então, Deus falou para Josué assim, ó, eu vou te engrandecer diante desse povo, para eles verem que do mesmo jeito que eu fui com Moisés, eu estava com Moisés, agora eu tô com você também, Josué. Então, tô te preparando. Então, eu acho bonito que Deus, ele sempre avisa, né? Ó, fica atento que eu vou fazer isso, tá bom? Então, assim, há uma intimidade que Deus teve com Moisés, em falar, em avisar tudo que ia acontecer, e agora ele está tendo também
dessa intimidade e esse cuidado também de avisar Josué tudo o que vai acontecer. Tu, pois, ordenarás ao sacerdote que levam a arca do pacto, dizendo: quando chegares à beira da água do Jordão, ali vocês vão parar. Escreve. Disse então Josué aos filhos de Israel: se aproximai vós, e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Acrescentou: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que certamente expulsará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os pirizeus, os giganseus, que eram os gigantes, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca do pacto do Senhor de toda a terra passará diante de vós e vai parar no meio do Jordão. Tomai, pois, agora 12 homens da tribo de Israel, a casa da tribo de um homem, de cada tribo pega um homem, porque assim que as plantas dos pés dos sacerdotes se levam a arca do Senhor de toda a terra, puserem na água do Jordão, estas serão cortadas, isto e as águas que vêm acima amontoará, pararão, quanto, pois, o povo partiu das suas tendas para atravessar o Jordão, levando o sacerdote a arca do pacto adiante do povo. Então, Josué também abriu o mar, ou melhor, Deus abriu o mar também. Só que não foi o Mar Vermelho, que foi Moisés, mas foi o Rio Jordão. Então, olha só, Josué falou para o povo, ó, presta atenção, quando o sacerdote colocar o pé na água, a água do Jordão vai abrir, ficando um montão para um lado, um montão para o outro, e vamos ver se eles vão atravessar. E quando os que levaram a arca chegaram ao Jordão, à beira das águas, porque o Jordão transbordava todas as suas ribanceiras durante todos os dias da cega. E as águas que vinham de cima, parando, levaram-se num montão muito longe, à altura de Adã, a cidade está junto a... Ai, cada nome de cidade. Oh my God. E as que desciam ao mar de Araba, que o mar salgado, foram todo cortado. Então o povo passou bem frente de Jericó. Os sacerdotes que levavam a arca do pacto do Senhor paravam firme em seco no meio do Jordão. E todo o Israel foi passando a pé enxuto, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Olha só, a arca ficou no meio junto com os levitas e também com o sacerdote, pararam ali, enquanto isso o povo ia passando a pé enxuto. E engraçado que... como que Josué conhecia o jeito de Deus falar, né? Deus falou assim para Josué: presta atenção, Josué, vocês vão passar por lugares que vocês nunca passaram. E vocês vão de frente Josué já falou assim: What? Deus vai fazer um milagre. Se nós vamos passar por um caminho que nós nunca passamos, e a gente vai parar de frente com o Jordão, Deus vai abrir o Jordão. Então, olha só como Josué era rápido, né? E você vê que daí ele já fala pro povo, ó, a gente vai, né? Ele já explicou antes pro povo de acontecer um milagre. Ele explicou, o milagre vai acontecer assim, assim, assado. E Deus não falou para ele, Deus só falou assim, ó,
vocês vão passar por lugares que vocês nunca passaram. E Josué já pegou o assunto. Então, você vê, né, como que ele entendia, como que ele entendia a voz de Deus, entendia o que Deus falava e sintonizava com o que Deus ia fazer. Uau! E é claro, aqui ó, quase ninguém fala desse milagre, né, Deus não abriu só o Mar Vermelho, abriu também o Rio Jordão. Essa é nova para mim. Vamos para Josué 4. Israel constrói um memorial com 12 pedras. Quando o povo todo acabara de passar o Jordão, falou o Senhor a Josué dizendo: tomar dentre o povo 12 homens de cada tribo, um homem, e manda-lhe dizendo: tirai daqui do meio do Jordão, do lugar em que estivera parado os pés do sacerdote, 12 pedras. Levantai-a convosco para a outra banda e depositai-a no lugar em que haveis de passar. Esta noite clamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, e cada tribo um homem. Quando fala clamou, ele gritou assim: tribo de Dan, tribo de não sei do, tribo de Manassés, tribo de Secar, eu quero de cada tribo um homem, por favor, parem aqui, venha um homem de cada tribo, ok? Então vocês agora peguem pedras, 12 pedras, vocês coloquem aqui e façam um montão dessas 12 pedras, e a gente vai fazer um altar ao Senhor, e ali eles vão passar a noite. Então, disse-lhe: passa adiante da arca do Senhor vosso Deus, no meio do Jordão, e cada um levante uma pedra sobre os ombros, seguindo o número das tribos, dos 12 filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vós e cada vossos filhos no futuro perguntarem que significa essas pedras, direis a eles que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca do pacto do Senhor. Quando eles passou pelo Jordão, as águas foram cortadas, e estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Dizem pois os filhos de Israel, assim como Josué tinha ordenado, levantaram 12 pedras no meio do Jordão, como o Senhor dissera. E Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, levantaram-nos consigo em um lugar em que pousaram, e ali depositaram ali. Amontoou Josué também 12 pedras no meio do Jordão, no qual que pararam em pé dos sacerdotes que levantaram a arca do pacto. Ali estão até o dia de hoje. No meio, se os mergulhadores forem no Rio Jordão e for no meio, talvez eles encontrem essas pedras lá, 12. Pois os sacerdotes que levavam a arca pararam no meio até que se cumpriu tudo quanto o Senhor mandara. Josué dizem ao povo conforme tudo o que Moisés tinha ordenado a Josué. O povo apressou-se e passou. Assim que todo o povo acabara de passar, então passaram a arca do Senhor e o sacerdote à vista do povo, e passaram os filhos de Ruben e os filhos de Gade e o meio da tribo da Manassés, armados adiante dos filhos de Israel, como Moisés lhe tinha dito. Uns 40.000 homens em pé de guerra passaram diante do Senhor para a batalha, a planície de Jericó.
Naquele dia, o Senhor engrandeceu a Josué aos olhos de todo o Israel, e temiam-no como havia terminado a Moisés, por todos os dias da sua vida, pois falou o Senhor a Josué, dizendo: dá ordem aos sacerdotes que levam a arca do testemunho, que subam no Jordão. Pelo que Josué deu ordem ao sacerdote, dizendo: subem do Jordão. E aconteceu que quando você vê que tinha necessidade, né, de mostrar para o povo que Deus era com Josué, porque eles confiavam em Moisés. Mas Josué, eles era novo agora. Eles precisavam ter certeza de que Deus era com Moisés, com Josué também. Então, você vê, Deus mostra para aquele povo, né, que também ele é com Josué. Ficou claro isso para o povo. Dantes levava a arca do pacto do Senhor, subiram no meio do Jordão e as planícies dos pés que puseram em terra seca. A água do Jordão voltaram ao seu lugar e transbordavam todas as suas ribanceiras como dantes. Então eles passaram e depois a água voltou ao normal. O povo, pois, subiu do Jordão no dia 10 do primeiro mês, acampou-se em Gigal, de ordem do oriente de Jericó. E os 12 tribos tinham tirado do Jordão, levantou, e as 12 pedras que tinham tirado do Jordão, falou os filhos de Israel, dizendo: quando no futuro vossos filhos perguntarem aos seus pais que significa estas pedras, farei saber a vosso filho, dizendo: passou o pé enxuto então o Jordão, porque então assim, havia uma necessidade de deixar uma história para os filhos que iam vir. Então os filhos vão perguntar, então eles vão falar: essas 12 pedras, a gente foi porque a gente tirou do Rio Jordão, que nós passamos a pé enxuto, porque Deus abriu para nós diante da arca do pacto. Porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, assim como fizera o Mar Vermelho, ao qual fez secar perante nós, até que passássemos, para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que vós também temas ao Senhor vosso Deus para sempre. Então, Deus mostrando, né, o poder dele, mostrou o poder dele para a geração dos pais. O mar abriu vermelho e muitos sinais aconteceram para os filhos daqueles pais, mostrando também o poder de Deus também, né? E esses filhos vão também passar essa informação para a próxima geração. Então, pessoal, é muito interessante, né? A gente perceber como que as histórias acontecem, como que Deus faz, né? E como que é alinhado essas histórias. O que eu vejo, assim, lendo, a gente já está em Josué, né? A gente já leu, tudo aqui a gente já leu Gênesis, já leu Êxodo, né? Já lemos Deuteronômio, já lemos Levítico, e agora a gente vai para o livro de Josué. O que eu percebo? Eu percebo que Deus escolheu um povo e que no meio desse planeta, desse universo, já havia outros povos que tinham outros costumes, que tinham outros deuses, né? Mas dentre esse planeta, Deus escolheu um povo para ele.
E aí ele mostra os teus milagres, ele mostra os teus sinais, ele ensina os mandamentos, ele, né, ele quer que esse povo tenha ele como Deus, ele coloca as suas regras e ele faz isso. E nesse ali ele já coloca, né, os adotados, os filhos verdadeiros. Então, tipo, a gente vê aqui que quando eles iam fazer sacrifício, fazer culto, também vinham os estrangeiros, então ele adotava. Então, depois veio os gentios e também chegou até nós. Então, foi passando de geração a geração a geração, os escolhidos, e Deus foi agregando os filhos dele. Então, é interessante, né, como... E não morreu, então veio. Se Deus não tivesse feito isso, escolhido um povo, ensinado, mostrado o que ele queria que fizesse, mostrado o teu poder, talvez esse mundo seria tudo negro, porque ia haver... o povo ia servir o Satanás, ia servir o demônio, o diabo, porque havia outros deuses, outras, né? Então, Deus, ele lutou, ele fez, né? E conseguiu. E ainda no final, ele ainda morreu para esse povo, porque foi exigido de Deus um sacrifício pelas nossas almas. É uma coisa muito linda, né, gente? Ficamos por aqui e até a próxima.